Nosso pensamento, dirigido por nossa vontade, opera milagres ou desgraças. Faz alguns anos, visitava a cidade de Porto Alegre e, ao cabo de nossa fala, num pequeno auditório, percebi que ficaram esperando dois senhores. Uma jovem, um mais idoso, que depois vinha saber que era o pai e o filho. E ao fundo do pequeno salão, havia uma senhora, na noite fria de Porto Alegre, com um véu, um lenço, uma echarpe sobre a cabeça, cabisbaixa. E o jovem se dirigiu a mim: professor, gostaríamos de 2 minutinhos do senhor. Digo, pois não. Nós estamos vivendo um drama que não sabemos como resolver. E lhe perguntei de que se trata. Ele tirou do lenço, enxugou 2 lágrimas e me disse: aquela senhora que está ao fundo é minha mãe. E há mais ou menos 1 ano e meio, ela, que não tinha nada, fazia todo o serviço da casa, começou a dizer que tinha câncer. Meu pai e eu nos preocupamos. A princípio, a levamos ao médico de nossa cidade, uma das pequenas cidades da grande Porto Alegre. Os médicos pediram os exames que ali podiam ser feitos e não constataram nada. Nós a trouxemos a Porto Alegre. Os exames mais sofisticados, nada. Ela continuava dizendo que os médicos não sabiam de nada, que ela tinha câncer. Levamos minha mãe a São Paulo, ao Rio de Janeiro, aos melhores oncologistas. Pediam todos os mais refinados exames, tudo negativo. Ela não tinha câncer. Eles diziam, deve ser um problema psicológico, porque ela não tem câncer. E ela chorava e dizia que nós não a amávamos, porque ela tinha câncer. Nessa ocasião, por misericórdia de Deus, estava se realizando em Buenos Aires um congresso mundial de oncologia. E um amigo meu de infância estava na coordenação do evento, sendo ele brasileiro, pertencendo ao Cone Sul. Conversei com ele longamente, para verificar da possibilidade que durante o evento minha mãe pudesse ser examinada por uma junta médica que pudesse dar um veredito a respeito do caso que nos estava atormentando. E ele acedeu, disse que ia conversar com a coordenação geral e voltou dias depois pelo telefone e me disse que estava tudo certo. Os médicos que queriam mesmo algum caso para que eles pudessem testar os exames novos, aceitava atender a minha mãe. Juntamos o que tínhamos, compramos as passagens, nos hospedamos em Buenos Aires. No dia aprazado, na hora aprazada, elas estavam no congresso com minha mãe. Ali estavam os mais recentes instrumentos de exames, as máquinas mais modernas do mundo, os médicos mais famosos do mundo na área. E durante uma tarde inteira, professor, eles examinaram minha mãe. Como se diz, viraram-na ao avesso. E no dia seguinte, quando nos veio o laudo, tudo negativo. Minha mãe não tinha nada. Agora a gente não tinha para quem mais recorrer. Então eu venho perguntar ao Senhor o que a gente pode fazer. Porque cada dia ela chora e diz que nós não a amamos. Colocamos para ser atendida por um clínico, para ministrar-lhe placebos, para que ela tenha a sensação de estar sendo medicada. Está sob cuidados de um psicólogo, mas a cada dia ela vai desmelhorando. E eu fiquei estupefato sem saber o que eu ia dizer para o rapaz. Mas nesse momento, o socorro dos espíritos, o nosso benfeitor, que ouvia a história, pediu que eu dissesse ao filho que tudo que os médicos haviam constatado era verdade, mas tudo que ela dizia também era. Ela não tinha câncer,
mas era cancerosa. Afirmava o benfeitor que ela fizera um aborto antes do casamento e a família nunca soube. E ela nunca mais se perdoou. E agora que sofria o remorso, sem coragem de pedir perdão a ninguém, porque não sabia quem pedir, ela queria se impor um castigo que doesse e que a consciência lhe dissesse que ela havia resgatado. E começou a se auto-induzir como cancerosa. Afirmava o benfeitor que, por ter um organismo forte, ela ainda estava todo aquele tempo naquele estado, mas que a mente, poluindo as energias biológicas, estavam drenando cada dia mais a sua saúde, permitindo a invasão dos processos que caracterizam o câncer. Disse mais o benfeitor: quando o câncer aparecer, meu filho, já será o final do corpo, porque ela vem desvitalizando o corpo inteiro. Quando a doença aparecer, será como jogar-se água num torrão de açúcar. Falei isso para o rapaz, dosando as palavras. Ele se emocionou e pensou e disse em voz alta: eu imaginava que fosse alguma coisa por aí, porque não há justificativa. Vamos continuar a tratá-la? Continuem, porque é um processo dela, interno. Eu posso escrever para o Senhor? Eu digo, fique à vontade. 2 semanas depois de nossa estada ali, eu recebi uma cartinha dele. Professor, o quadro continua. Há dias que ela fica mais alegrinha, porque está sentindo que está perto de morrer, afirma. 1 mês depois da carta, recebi outra. 4 meses depois, recebi um telegrama. Hoje, os médicos constataram que minha mãe tem câncer. Deram-lhe 4 meses de sobrevida. E o benfeitor espiritual disse: ela não vai suportar 4 meses. Ela irá antes. E ela está totalmente morta psiquicamente. 3 meses depois e 2 dias, que eu guardava as cartas dele, ele me mandou um telegrama: acabamos de chegar do sepultamento de minha mãe. Ela foi bombardeando as células de tal forma, querendo adoecer, como as células são nossos animaizinhos, são a população sobre a qual governamos, sobre a qual regemos. As células obedecem passivamente aos impulsos de nossa mente. Às vezes, converso com muita gente que sentiu uma dor, uma fisgada no ventre. Deve ser câncer. Comadre teve isso. Uma dor na cabeça, ai, deve ser um tumor. A criatura vai vitalizando. Antes de achar que vá ao médico, faça os exames. Ore, peça a Deus misericórdia. Faça os exames e depois, se for, a gente enfrenta. Mas a criatura fica antes. Com quem encontra, eu estou com um problema que eu acho que é câncer. Porque meu compadre teve isso e era câncer. Mas meu compadre tinha uma outra ficha kármica. Minha comadre tinha outra necessidade expiatória. Possivelmente eu vá desencarnar de uma morte súbita, num acidente, numa explosão, e não num câncer, e não no infarto do miocárdio. Mas, nessa mesma época da visita a Porto Alegre, visitei uma outra cidade de Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte. Desci em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha. Os amigos nos apanharam para nos conduzir à cidade do evento. E no caminho, eu senti a falta de um casal muito querido, trabalhador,
que todas as vezes estava no aeroporto para nos recepcionar, e perguntei: como é que está fulana e fulano? E os amigos, com uma expressão mais dolorida, disseram: ih, Raul, fulana não está bem. Foi até boa a sua vinda, porque você vai vê-la possivelmente pela última vez. Um câncer devorador vem eliminando o corpo, e os médicos lhe deram 6 meses de sobrevida, dos quais já se passaram 2. Nosso companheiro tem estado meio afastado das tarefas para dar atenção à mulher e aos 2 filhos. E nós vamos visitá-la sempre, aplicamos passe. Mas ela está muito mal, eu gostaria de vê-la, queria visitá-la. Vamos combinar, amanhã nós vamos visitá-la de manhã. Era uma sexta-feira, atendemos as tarefas da noite de sexta, e no sábado pela manhã fomos à casa em que ela estava, a casa de sua mãe. Transladaram toda a vida para a casa de sua mãe, para que pudessem dar-lhe atenção enquanto o marido trabalhava, as crianças na escola. E quando adentramos o quarto da nossa amiga, eu levei um choque. Não havia nada da minha amiga anterior a não ser os olhos claros, encovados, o lençol muito alvo sobre o corpo magro. Dava para perceber a pulsação do coração sobre os lençóis. Olhei-a e senti uma emoção. Trabalhadora, cuidava de um lar com 50 meninas. Pregadora, médium, ele também pregador da doutrina. E eu pensava comigo: meu Deus, que desfecho, que expiação. Sentei-me à beira da cama. Ela sorriu, com um sorriso que era mais um esgar. Tomei de suas mãos entre as minhas, aquecendo aquelas mãos frias. Olhei-a sem saber o que eu ia dizer, e fiz a pergunta boba de sempre: como é que você está? Pergunta de jornalista. E ela me disse: muito bem. Eu estou bem, Raul, graças a Deus. Estou enfrentando aqui essa expiação. A voz era entrecortada pela dispneia. Estou enfrentando. Estou aqui pensando no que eu vou fazer quando sair daqui, porque eu vou ficar boa se Deus quiser. E eu pensei com meus botões: a doença já mexeu na cabeça. Você acredita que eu vá sair daqui? Eu digo: acredito. Mas eu acreditava espiritualmente, com toda honestidade. E ela disse: você é igual ao meu marido, você não sabe mentir. Você está esquecendo que eu sou espírita. E eu estou entendendo que você acha que eu vou ficar boa em espírito, mas eu já disse a Nosso Senhor: eu tenho 50 filhas, 2 filhos para cuidar, um marido que precisa de mim, e todo o trabalho do espiritismo. Se não era para eu trabalhar no espiritismo, por que ele me botou nisso? E agora que ele me pôs nisso, ele vai me tirar essa doença. Se vocês estão pensando que eu vou morrer com esse câncerzinho, a mulher não tinha mais nada e dizia que era um câncerzinho. Eu não vou morrer com esse câncerzinho. E eu pensava comigo: afetou a mente da minha amiga. Eu digo: claro, nós vamos continuar orando por você, como de fato continuamos. E vamos deixar tudo nas mãos de Deus, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Perguntei se eu podia aplicar-lhe um passe. Ele disse: claro que eu quero um passe. E deu um passe para eu me levantar daqui. Digo: se Deus quiser. Pedi à mãe dela que fizesse uma prece. O marido emocionado ali, vibrando com a gente. Os amigos me levaram e apliquei-lhe um passe. Senti uma energia tão boa ao seu redor, uma vibração dessas regiões superiores da vida. Eu digo: meu Deus, ela está muito bem amparada. Despedi-me, olhei-a bem. Eu tinha certeza que eu a via pela última vez. Faltavam só 4 meses. Eu contava no calendário a cada mês que passava. Cumpriram-se os 4 meses. Os amigos não me mandaram notícia, o esposo não me mandou notícia. Eu disse: vocês estão constrangidos. É natural. Eu já sei o que aconteceu.
Não fiz contato. No ano seguinte retornou o convite, lá eu estava. Não perguntei nada, eles também não me disseram nada. E fui para a palestra da noite. E quando chego à tribuna e começo a falar, e passei a olhar por sobre o público, eu vejo o meu amigo viúvo, assentado na 5ª ou 6ª fileira, e uma morena de cabelos longos, que parecia uma gata, aninhando-se ao pescoço dele. E eu tive um choque, eu digo, bandido. Vivia chorando pelos cantos, e ainda nem a pobrezinha deitou na cova. Ele já está aí com outra. E eu desviava o olhar, mas quando eu via, estava eu olhando para o casal. E quando eu olhava, ela sorria para mim, ele sorria para mim, e eu olhava para o outro lado e digo, meu Jesus Cristo. E o Espírito Camilo, presta atenção na palestra, meu filho. Eu digo, eu tô, mas está difícil de eu ver essa traição. E terminei de falar. E se formou uma pequena fila de amigos para nos cumprimentar, etc. E lá estava o meu amigo com a morena. Eu digo, eu ainda vou ter que abraçar. E eu olhava para aquela moça e sentia que a conhecia de algum lugar. Essa sensação que a gente tem no movimento espírita, que a gente olha de onde é que eu conheço. E hoje em dia a pessoa fica viúva, já casa logo com um confrade, com uma confreira, porque antigamente o povo ia aos velórios e escutava o viúvo, a viúva chorando, o que vai ser de mim? Mas depois de um tempo eles passaram a chorar diferente. Quem vai ser de mim? Já sai do velório consolado, já tem sempre alguém que vai fazer o almocinho para ele, cuidar dela, e aí tá tudo bem. Eu digo, deve ser uma dessas irmãs em Cristo, caridosas, com viúvo. E fiquei pensando mil tolices, e a fila diminuindo, e ele chegando e meu coração batendo. Eu digo, meu Deus, eu ainda vou ter que abraçar, eu ainda vou ter que fazer essas coisas do society. E aí chegou ele, e chegou ela. Eu apertei a mão dele assim, como socialite, bem na pontinha. E ele perguntou-me sorridente, conhece, Raul? Eu digo, o rosto me é familiar. E ela deu um sorriso. Quando ela deu o sorriso, eu identifiquei o dente de ouro. Eu digo, miserável. Raul sou eu. Digo, você não morreu, mulher? Não, que isso, eu não disse a você que aquele câncerzinho não ia me matar. Tô eu aqui. Eu digo, e esse cabelo longo? Você estava totalmente calva. E ela diz, Raul, mulher não se aperta. Enquanto existe canecalon no mundo, nós estamos salvas. Isso é peruca, rapaz. Eu digo, Jesus, você vai ter que me contar o que aconteceu, porque eu estava julgando o seu marido, aí abracei ele, pedi perdão a ele, pedi perdão a ela. Eu estava achando que você era o pior homem do mundo. No dia seguinte, fomos tomar o café da tarde juntos. E ela me disse, depois que você foi embora, os médicos passaram, cada vez que vinham, perceber que meu quadro de hemácias estava melhor. Meu quadro de leucócitos estava melhor, indicando melhora, indicando que a minha doença estava estacionando. Quando faltavam 2 meses para eu morrer, eles me disseram, num dia que chegaram os 2 médicos juntos à minha casa, eu digo, acho que eles diminuíram, eu vou morrer já. O câncer tinha estagnado, não aparecia mais nenhum indício da doença. Propuseram uma superalimentação para mim. Eu podia pegar sol, eu podia caminhar, dali uma semana eu já estava caminhando na porta de casa, para lá e para cá, com o apoio de minha mãe. E dali a 4 meses, eu estava no centro de novo, e eu estava com as minhas meninas de novo. Eu tinha retomado minhas tarefas, tomando os remédios, continuarei fazendo os controles que eles querem me observar durante tanto tempo.
mas eu estou bem, nunca me senti tão bem. Eu me sinto como alguém que desencarnou e reencarnou outra vez.